Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um Giro Novo Dia. Hoje nós vamos falar sobre saúde, mas vamos falar sobre tratamento, prevenção, cuidados, medidas que podem minimizar a situação em que vive o país. Jundiaí não é diferente com relação à dengue e também à Covid. Por isso que nós estamos recebendo aqui o infectologista Dr. Marco Aurélio Cunha Freitas, que também é diretor clínico do Hospital São Vicente. Doutor, antes de mais nada, muito obrigada. A gente sabe que a rotina de um hospital não é fácil, aliás, a gente nem imagina o que é, e o senhor arrumou um tempinho aí para falar com a gente, então eu posso só agradecer. Imagina, eu que agradeço. Então vamos lá. Doutor, agora as pessoas elas às vezes não fazem aquilo que precisa ser feito, que é tão simples, e existem os agravantes, né, quando a gente está falando de dengue. Quais são? A dengue é uma doença viral e a gente pode ter formas graves da dengue que leve ao óbito, principalmente a população idosa. A população acima de 60 anos é uma população de alto risco para complicação de dengue. Então, na primeira, ou mais frequentemente, nas dengues subsequentes, na segunda, terceira dengue. Mas podemos ter complicações da primeira dengue, sim. Lembrar que a gente tem 4 vírus diferentes da dengue: dengue 1, 2, 3 e 4. Quando a gente pega o primeiro vírus da dengue, a gente faz uma imunidade por um pouco tempo para todos esses vírus. Então, por um ano, você não vai mais pegar dengue, mas depois você vai pegar os outros vírus e podendo fazer a forma grave também. Qual que é o tratamento quando há o diagnóstico da dengue? A gente não tem um tratamento específico para o vírus da dengue. Não existe um antiviral para ajudar a matar o vírus da dengue no nosso corpo. O que a gente consegue fazer é tentar prevenir as formas graves e os sintomáticos para melhorar os sintomas, melhorar a dor, mas eles não vão melhorar o prognóstico do paciente. O que melhora mesmo é o diagnóstico precoce da forma mais grave e hidratação, principalmente, mas não tem um remédio para o vírus específico, igual há para outros vírus. É o que redobra a nossa atenção, porque só quem teve dengue sabe o quanto que dói. A dor, ela é claro que dor a gente não mede, né? Não se compara também, mas é uma dor insuportável. Eu já tive há muito tempo, alguns anos já, mas é uma dor que é horrorosa. Então, acho que não custa nada a gente se prevenir, né, doutor? Não, é uma doença de fácil prevenção. Então, não tem por que a gente correr risco nenhum se a gente pode prevenir. Isso vale para todas as doenças de uma forma geral. E aqui em Jundiaí, a gente tem ainda um momento de conforto que a gente só tem a dengue transmitido, mas lembrar que há outros vírus transmitidos pelo mesmo vetor, que é o chikungunya e a zika. E a chikungunya causando muita dor, e dor por muito tempo nesse grupo específico de pacientes também. Tá, vamos passar então a essas doenças e falar um pouquinho sobre a Covid, que daí é uma doença que ela se assemelha nos sintomas, mas ela é completamente diferente, até porque ela é respiratória, né, doutor? É isso mesmo? Ou falei bobagem? Não, perfeito. É assim, e comum elas são causadas por vírus, mas um é um vírus de transmissão por gotícula, conversando de uma pessoa para outra, a outra precisa de um vetor, por isso que era até uma arbovirose. Ela precisa do mosquito do Aedes aegypti para transmitir para a gente. A, o A Covid, Covid. ela é uma doença respiratória, principalmente, mas ela é sistêmica, você vai ter replicação do vírus no seu corpo inteiro, mas o grande problema é a pneumonite que ela causa. Então, ela vai causar uma inflamação no seu pulmão, onde que você não vai conseguir mais respirar. Vai trocar, essa troca do oxigênio pelo CO2 do nosso corpo, ela fica muito comprometida. Sendo que daí nas formas mais graves a gente vai precisar usar oxigênio suplementar, e nas formas mais graves ainda, a gente vai ter que substituir a ventilação por ventilação invasiva. A gente vai ter que entubar esse paciente até que ele melhore, se melhorar, para a gente depois estubá-lo, o que é sempre um grande risco, né? Ainda existe, até por conta da dengue estar mais
em discussão, à tona, né? Veio à tona por conta desses casos que estão sendo registrados. Eu queria comentar com o senhor um pouquinho, falar um pouquinho sobre a questão da transmissão, porque como as duas estão em alta, né? Além da Zika, é claro, e da chikungunya também, como é que é feita a transmissão? Elas são completamente diferentes, né? Completamente diferentes. A transmissão da dengue, ela precisa do vetor, então você vai ter que ser picado pelo Aedes aegypti. A transmissão do Covid, você vai ter que se próximo de alguma pessoa que esteja com sintomas ou iniciando, e essa pessoa, por gotícula, ela conversando com você, ela vai te contaminar. Como todas as outras doenças respiratórias, o vírus da influenza, adenovírus, rinovírus, são todas transmitidas dessa forma. Qual é o momento exato que esse paciente deve buscar ajuda, doutor? Não se automedicar, que é algo recorrente nessas situações. O paciente com Covid, se ele for do grupo de risco, ele tem que estar muito atento. Qual que é o maior grupo de risco para esses pacientes? Idade. Quanto mais idoso, o maior risco. Comorbidades, comorbidades cardíacas, pulmonares, obesidade, são pacientes de risco maior. E lembrar que assim, a vacina é muito, muito eficiente, não de você não pegar o vírus, mas de você evitar as formas graves. A vacina mudou a mortalidade e a história do Covid de uma forma brutal, como a gente nunca viu em outra doença. Então, se há alguém ainda que não se vacinou, por favor, assim, é extremamente importante, e a vacina realmente muda a história natural da doença. Você vai pegar a Covid? Vai, mas você não vai se internar, você não vai morrer de Covid, ou o seu risco vai diminuir absurdamente. Doutor, aí, no meio de tudo isso, ainda tem as gripes, né? Os resfriados. E a forma como ela se manifesta também é muito parecida. Às vezes é uma gripe que pode ser uma Covid ou pode ser uma dengue, porque também começa dor de garganta, dor de cabeça. Então a gente pode confundir tudo. Como é que a gente distingue uma coisa da outra? Se é que tem como. Da dengue para as doenças, para a síndrome gripal, é mais fácil de você tentar fazer um diagnóstico diferencial clínico. A síndrome gripal, o que, que é? É um conjunto de sinais e sintomas muito parecidos, onde a gente realmente só fala que é Covid, que é influenza, que é outro vírus respiratório através do exame. Não tem como você absolutamente falar que é aquele vírus se você não tiver um exame comprobatório. Então, quando você tem uma síndrome gripal, que você está com febre associada a coriza, tosse, sintomas, odinofagia pode estar muito frequente, que é a dor de garganta, aquela dor no corpo, você precisa, é uma síndrome gripal. Todos os vírus do influenza, Covid e os vírus mais simples, adenovírus, rinovírus, eles vão ter esses sintomas muito parecidos. Alguns com menos febre, alguns com mais febre, mas a influenza propriamente dita e o Covid, a gente não consegue diferenciar sem o exame laboratorial. É essencial. A dengue é um pouquinho diferente, a gente não tem esses sintomas respiratórios associados. Você vai ter muito mais cefaleia, a febre ela é marcada, a gente não tem dengue, febre por mais de 7 dias. A gente pode ter até casos de evolução para a gravidade depois do 7º dia. A gente não vai ter mais febre. Ela é marcada com artralgia, que são as dores nas articulações, a dor no corpo. Ela tem sintomas um pouquinho diferentes, dá para a gente fazer esse diagnóstico diferencial com alguma certeza, mas os vírus respiratórios a gente não consegue. A gente está entrando na reta final desse programa. Eu queria já ir agradecendo novamente a participação do senhor aqui. Queria pedir ao senhor que deixasse, então, um recado, independente de qualquer que seja essa doença, Covid ou dengue ou qualquer outra, que ainda mais agora a gente vai começar a entrar período de temperaturas mais amenas. Que alerta final que o senhor gostaria de deixar para as pessoas, para a população de modo geral? Acho que são a prevenção. A prevenção a gente vai conseguir por vacina e por cuidado, cuidado na nossa casa. E o cuidado coletivo.
se todo mundo cuidar da sua casa, o vizinho não vai ter foco, então a gente vai diminuir a transmissão da dengue. Se todo mundo vacinar, a gente ainda vai ter Covid, infelizmente, mas a gente vai ter formas muito mais leves e vai diminuir, sim, também a transmissão. Então, é importante a prevenção de uma forma geral. A gente tem que se cuidar para não ficar doente. Doutor, obrigada mais uma vez pela atenção. Espero tê-lo aqui em outras oportunidades, embora tenhamos conhecimento aí do dia a dia que não deve ser fácil. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, esse Giro Novo Dia está terminando. Eu volto logo mais com um assunto importante para você. Um beijo, tchau.